Então, o objetivo dessa aula de hoje, desse bate-papo que a gente vai ter, é exatamente entender o que que o cientista de dados, quem é esse cara e o que que ele realmente faz. O cientista de dados é o cara ali que é quase um polvo, né? Ele consegue fazer muitas coisas e, cara, o cientista de dados, ele vai aprender muitas coisas sim, mas ele vai aprender conteúdos que são altamente relacionados com as suas atividades ali do dia a dia, o que facilita o seu aprendizado, beleza? Eu costumo dizer que o cientista de dados, ele possui 5 grandes habilidades básicas. Essas 5 habilidades é o que eu chamo de pilar. São 5 pilares que eu considero que, se o cara tem ali um domínio bacana, ele pode se considerar um cientista de dados assim, já num nível bem bacana. Eu não gosto de usar muito esses termos de cientista de dados júnior, cientista de dados pleno, sênior, porque na verdade, essa denominação ela é muito mais para dizer qual é a atribuição, qual é a responsabilidade que o cara vai ter na empresa e, por decorrência, o quanto que ele vai ganhar, do que o que diz exatamente o que é um cientista de dados. Entendeu? Então, muitas vezes o cara está trabalhando ali como um cientista de dados pleno, mas ele é um cientista de dados assim como outro cientista de dados que é sênior, entendeu? Ele tem o mesmo conhecimento ali. O que acontece aqui nas empresas, há ali um direcionamento um pouco maior ali de responsabilidades, é óbvio, para o cara que ganha mais, para o cara que tem mais responsabilidades, né? O cara que tem mais responsabilidades é o cara que vai obviamente ganhar mais ali. Então, assim, eu não gosto de usar essa denominação, beleza? Eu até brinco com a galera do programa Cientista de Dados na Prática, que a galera que tá entrando, que não sabe de nada, são os padawan. Então, entra os padawanzinhos ali, e aí a galera que já tá ali brincando com as máquinas preditivas são os Jedis, e o cara que tá terminando o programa, ele é um Yoda, entendeu? Então, é uma brincadeira. Por quê? Porque, na verdade, há uma múltipla gama de conhecimentos que os cientistas de dados têm, e não é porque ele não tem um conhecimento que ele deixa de ser um cientista de dados. E você já vai entender o porquê disso tudo, beleza? Fica comigo, vamos embora. Vamos entender o que são essas 5 habilidades, beleza? Antes de mais nada, cientista de dados, para o Eduardo Rocha aqui, do Ciência dos Dados, significa que cientista de dados é o cara que sabe transformar dados em valor, em insights, para si e para as empresas. Esse é o cientista de dados, é o cara que conhece os dados e sabe extrair informações que são interessantes para a empresa, para a tomada de decisão, e interessante para ele também. De que modo, Eduardo? Conhecimento, habilidade, quanto mais técnica, quanto mais ele conhece de ferramentas, mais ele se torna um cara necessário. Faz sentido ou não faz? Quanto mais o cara detém uma habilidade, mais necessário ele é. Então, como eu sempre falo, aprendizado, galera, é uma parada que não acaba, não. Aprendizado é contínuo. O cientista de dados é aquele cara que, quando fala assim, caramba, inventaram um pacote novo aí, ó, um pacote que faz isso, isso e isso. Você fala, caraca, que fera, eu estava usando um outro pacote aqui que eu só fazia isso. Ou seja, o cientista de dados, ele se empolga com a inovação, ele se empolga com as coisas novas que estão acontecendo e ele não vai se travar ali num conteúdo que é uma ementa fixa, entendeu? O cientista de dados, ele está em constante aprendizado. Esse é o maior trunfo do cara que é cientista de dados. É o cara que não tem medo de querer aprender cada vez mais. Beleza? Eu quero trazer você exatamente para esse nível, para que você seja sempre aquele cara que queira aprender cada vez mais. O cara que vai ficar ali muito preguiçoso, tal, ele uma hora, galera, vai ser ultrapassado, e o cientista de dados é uma carreira que não pode ficar para trás, né? Então, ou ele é engolido pela dinâmica do mercado em si, ou ele desiste, né? Então a gente está sempre ali querendo aprender coisas novas. Mas existem aquelas coisas que são pilares, que por mais que as coisas mudem, existem coisas que são ali o sustentáculo de todo o conhecimento. Eduardo, o que você está querendo dizer com isso? É que para o cara criar ali um carro autônomo, por exemplo, ele também precisa ter uma base de como que ele vai utilizar os dados aqui das máquinas preditivas que vão tomar as decisões dentro do carro autônomo. Ele precisa conhecer todo aquele processo. Então, apesar de ser um conhecimento ultra avançado, como eu dei o exemplo agora de carro autônomo, ele não abriu mão de saber um dos pilares aqui dos skills, das habilidades do cientista de dados. Eu coloquei 5 e eu chamo o primeiro de soft skills, você já vai entender por quê. A outra habilidade é o cara, para ser cientista de dados, ele vai precisar se conectar com muitos dados. Ele vai precisar saber manipular os dados. Ele vai precisar saber entender onde estão esses dados. E isso tudo faz parte da manipulação de dados. Outro pilar muito importante é o cara
construir máquinas preditivas. Como que se constrói máquinas preditivas, Eduardo? Por meio de machine learning, por meio de deep learning, né? Dependendo da necessidade de trabalho, ele utiliza aí essas duas ramificações para construir máquinas preditivas. Outra coisa, eu vou precisar uma hora mostrar ali, fazer alguns dashboards, fazer apresentações gráficas, não vou, Eduardo? Sim, então esse é um pilar que vai estar sempre presente ali na vida do cientista de dados também. O cara precisa aprender a mostrar os dados, contar as histórias dos dados, e precisa de qualidades específicas para isso. Não basta só criar um gráfico, fazer um dashboard, você vai precisar de um pouco mais também. E criar sistemas e aplicações, afinal de contas, de nada adianta criar uma máquina preditiva ali se você não coloca ela para resolver o problema da nossa sociedade, o problema das empresas, né? O problema das instituições. Então, é exatamente para isso que entra aqui o trabalho dos sistemas e aplicações de ciência de dados, tá bom? Que são feitas exatamente com a utilização desse conhecimento, na verdade, de todos esses conhecimentos acumulados aqui, tudo bem? Então, nós temos aqui os 5 pilares que eu acredito serem os pilares que formam ali o cientista de dados para fazer o seu trabalho. Deixa eu habilitar uma parada aqui e vamos continuar. Olha só, galera. Dado esses 5 pilares, eu vou entrar aqui uns detalhes para mostrar para vocês o que eu quero dizer com cada um desses pilares. Eu vou falar sobre o primeiro, que é o soft skills. E os soft skills, galera, são aquelas habilidades que são mais qualitativas. São aquelas qualidades que não só o cientista de dados, mas todos os outros tipos de profissões que requerem ali um pouco de discernimento técnico, que requerem ali atividades que são extremamente delicadas de conteúdo, digamos assim, precisam. Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui com soft skills? Com soft skills, eu estou dizendo que o cientista de dados ele precisa ser um cara que ele é um pouco mais analítico. Faz ou não faz sentido? Nós estamos falando aqui da ciência de dados em aprender coisas como um pouco de estatística, um pouco de programação. Então a gente precisa ser um pouco analítico. O cientista de dados ele vai ter que ter ali um pouco de habilidades analíticas para interpretar problema de negócio também. Então isso é uma soft skill. Se você já não gosta de número, aí, garoto, é complicado, né? O cientista de dados lida com número o tempo todo, entendeu? Então, ele é um cara analítico. Fala mais sobre como que é esse cara analítico, Eduardo. É um cara que é organizado, né, galera? Você vai precisar estruturar suas ideias, você vai precisar ter um pensamento estruturado para você construir uma aplicação. Pensa aí, né? Eu ensino para minha galera que quando a gente está resolvendo qualquer problema com ciência de dados, a gente precisa fazer um tal do pipeline. O pipeline, né, de encanamento mesmo, de rota ali, é aquela coisa ali de você precisa entender primeiramente ali o que você quer resolver. Depois que você entende ali o que você quer resolver, é que você vai ver onde que estão os dados, vai ver quais são os requisitos mínimos e por aí vai. Esse é o tratamento que você precisa ter para resolver um problema com ciência de dados, beleza? Cara, aqui eu trago algumas ferramentas que elas ajudam muito, são obrigatórias, mas não, cara, mas ajuda pra caramba. Mapa mental, cara, que nem esse aqui que eu tô ajudando, ajuda demais. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela tem por dia uns 80 mil pensamentos e, cara, você não consegue lembrar de todos os pensamentos, nem que você teve de manhã. Então, cara, mapa mental e essas ferramentas de to-do, né? Tipo Trello, essas paradas ajudam pra caramba, não são obrigatórias, mas ajudam muito e ajuda o cara que quer ser cada vez mais analítico para ser ali uma pessoa que realmente vai fazer um trabalho bacana com ciência de dados, beleza? E a outra habilidade ali que entra ali nas habilidades analíticas é o cara querer ser curioso mesmo, é o cara que não tem medo ali de entender ali o que por exemplo, o cientista de dados ele pode estar trabalhando com médicos, ele pode estar trabalhando com juízes, ele pode estar trabalhando ali com engenheiros altamente capacitados, e ele não pode ser muito aquele cara ali que é meio tímido. E por quê? Porque ele vai criar um problema, uma solução de ciência de dados, e para ele criar, ele vai precisar fazer o máximo de perguntas possíveis. Então ele vai precisar depois ali de enfrentar ali um pouco a sua timidez, conversar com a galera ali, por mais que eles tenham um conhecimento que você não vai ter, porque você é um cientista de dados, você não é médico. Você é cientista de dados, você não é juiz, mas você está ali para ajudar ambas as áreas a desenvolver soluções com ciência de dados. Então, você vai precisar depois capturar essas informações para que você consiga contar essa história de uma forma estruturada e expressar em dados aquilo que você está querendo resolver. Tudo bem?